obra nasce muito antes de uma fundação. Fala, Expert! Tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa primeira aula desse programa novo que a gente está fazendo aqui, que o programa é Engenharia Não É Só Canteiro de Obras, certo? Então a gente vai ver nesses episódios que está por vir, então vocês têm que acompanhar esse programa, que vai vir muita coisa bacana aqui para vocês. E esse programa, na verdade, eu vou acabar abordando aí várias questões, né? Vocês vão ver que uma obra nasce muito antes de se executar uma fundação. Então, para quebrar essa crença que existe, que engenheiro civil é aquele que vai para o canteiro de obras, que vai executar a obra. Não, gente. Engenheiro civil tem diversas áreas por trás de planejamento, de estudo, de custo, né? De planejar uma obra, de quais são os custos, né, para executar uma obra. Enfim, tem diversas áreas, mas, né, como eu sou aí da área de engenharia de custos, eu vou estar focando nessas áreas aqui com vocês. Então, a gente vai ver aí, pelos episódios, que a gente vai estudar diversas áreas dentro da engenharia de custos que aborda e que é muito antes mesmo de você executar uma obra, são estudos que a gente faz. Então vocês vão ver, gente, que engenharia civil não é só canteiro, então tem várias definições antes mesmo de executar uma obra que tem que ser por parte da engenharia. Então eu vou mostrar aqui para vocês nesses episódios. E por que eu resolvi fazer esse programa Engenharia Não É Só Canteiro de Obras? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês da onde que surgiu, né, esse programa antes da gente iniciar aqui, para vocês entenderem a lógica aí do negócio. Então, o que acontece? Na faculdade, eu sempre ouvi muito sobre canteiro de obras, e canteiro de obras, e canteiro de obras, e canteiro de obras. E, gente, tem um mundo, um universo da engenharia que talvez você não está conhecendo, que você não conhece. E eu vim aqui com essa missão de mostrar para as pessoas, principalmente aí, inclusive as que estão na faculdade ou que já se formaram e ainda ou estão em obra e talvez viu que aquilo não faz parte da personalidade dela. Então, gente, tem diversas saídas com enormes oportunidades aí em outras áreas, em outros campos. Então eu resolvi fazer esse programa justamente para mostrar quais decisões que a gente tem que pensar antes mesmo de fazer uma obra, e que é a engenharia civil também. Então você pode às vezes estar se encantando aí com uma outra área da engenharia que talvez você não conheceu na faculdade, né? Então eu mesmo que acabo atuando aí na área de engenharia de custos, eu conheci muito pouco disso na faculdade, muito mesmo, assim, de verdade. Então, se falava mais em canteiro de obras, e a gente calculava, né, à mão a estrutura, via questão de projetos, mas engenharia civil não é só isso, né? Então, engenharia civil, na verdade, essa área que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem que ligar os pontinhos, né? Ligar os pontinhos. E por que eu falo ligar os pontinhos? Porque quando a gente trabalha nessa área de gestão, de custos e de planejamento também, a gente tem que acabar estudando, envolvendo, né, todos os setores ali que vai, de fato, ter ali no final o produto, né, a obra em si que vai ser executada. Então, tem diversas áreas por trás ainda que devem ser estudadas antes mesmo de executar uma obra. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, esse conhecimento que possivelmente, se você está numa faculdade ou se você já fez a faculdade, talvez não viu isso. Então, eu quero mostrar aqui de uma forma mais didática para vocês, compartilhar isso com vocês, certo? Então, bora lá, vamos para a primeira aula aí desse episódio e, inclusive, eu falo para vocês ficarem até o final porque tem surpresas aí, hein? Vem surpresas, sério. Vamos aguardar aí que eu acho que vocês vão gostar. Fiquem até o final que vocês vão gostar. Vou falar por último. Então, assim, qual que é a nossa primeira aula? O que eu decidi abordar nessa primeira aula? Nessa primeira aula, eu decidi abordar sobre planejamento de obras na engenharia de custos. E o que quer dizer isso, Marielle, né? O que quer dizer isso? Então, assim, primeiramente, vou compartilhar aqui um documento com vocês. Bora lá.
Então, assim, gente, por que eu resolvi falar disso já no primeiro episódio de planejamento? Porque o planejamento, ele está junto, digamos, com o orçamento da obra, e eu queria explicar um pouquinho melhor essa questão de planejamento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo o que é planejamento ou não tem essa visão dessa forma que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu vou passar do meu ponto de vista, na minha área de atuação, como isso funciona, tá? E eu queria que vocês soubessem disso também, porque às vezes você tem um ponto de vista, mas talvez você não olhou por outro ponto de vista. Então, e essa parte de planejamento também, né? Ela tem tudo a ver com a área de orçamentos, tem tudo a ver. Então, são duas coisas que andam juntos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso também. Vou explicar para vocês como que acontece as coisas dentro de um orçamento, utilizando o planejamento, e o que é um planejamento, né, da obra. Então, vou mostrar para vocês o que é planejamento de obras. O que vocês imaginam? Vocês já devem ter pelo menos um conhecimento básico ali, que é fazer um planejamento, né? A mesma coisa fazer um planejamento das atividades que a gente tem que fazer durante a semana, certo? Então, eu vou passar para vocês o seguinte, em simples palavras, que o planejamento da obra é simplesmente o plano de ataque. Então a gente tem que ter o planejamento para saber como as coisas vão decorrer, como as atividades vão ser desenvolvidas. Se eu termino essa atividade, qual é a próxima atividade que eu tenho que fazer? Então ter um planejamento ali de fato das atividades, certo? E ainda o planejamento, ele determina o prazo das atividades, né? Então, você sabe quais são as atividades e você determina um período ali de duração dessas atividades também. E se eu perguntasse para você sabe calcular essa duração do planejamento? E aí? Não se preocupe que a gente vai ver ainda mais pra frente, tá? Mas a gente acaba determinando o prazo dessas atividades também no planejamento. E não somente isso, a gente também faz o sequenciamento das atividades. Então, depois dessa atividade, depois que eu concluir essa atividade, eu posso fazer qual atividade, qual é o caminho crítico da obra. Então, a gente vai estudar melhor isso, tá? Então, isso daqui é só uma introdução mesmo, para mostrar para vocês, mas a gente vai ver tudo nessa aula, tá? E ainda, gente, o planejamento, o que é o planejamento? O planejamento a gente acaba estudando aí as melhores alternativas, sempre visando a produtividade e o custo da obra. Então a gente acaba estudando as melhores alternativas para executar a obra. Eu acho muito bacana, assim, lógico que eu vou falar aqui pra vocês, que é o seguinte, vou mostrar a realidade também, tá? A realidade é o seguinte, que tem obras, tem empresas que não têm um planejamento de fato. Quando você entra, por exemplo, para executar uma obra, vai se iniciar uma obra, no caso, pode ter casos que a empresa não tem um planejamento, simplesmente vai tocando, vai pedindo, agora tem que fazer isso, então vamos pedir isso, às vezes não tem nem orçamento, não tem esse planejamento. Então pode acontecer. E vou falar para vocês que, de certa forma, existem muitas empresas assim ainda, certo? Mas vale lembrar vocês aqui também que existem outras empresas que já estão mais adeptas a isso, já respeitam, já fazem todo um planejamento muito antes da execução, muito antes da execução. E, gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Quando você pega, por exemplo, um planejamento, você faz um planejamento de uma obra, onde você sabe quais etapas vão ser executadas, em qual momento, a partir desse momento vamos ter que mudar a instalação do canteiro para um outro local para terminar essa atividade. Então, um planejamento, por exemplo, digamos, das atividades e também por fases, né? Então a primeira fase até a instalação do canteiro nesse lugar vai ser desse jeito. Depois, quando tiver uma outra atividade, a gente vai ter que realocar algumas coisas para aumentar a produtividade, por exemplo, do local. Então, gente, quando você faz o planejamento, não é somente determinar ali os prazos, o sequenciamento, o que vem antes, né? No caso, você estudar a melhor maneira, sempre estudando a melhor alternativa daquilo ser executado em campo.
né? E quando a gente acaba planejando, pensando em tudo isso antes mesmo da execução, você acaba economizando numa obra, né? Você acaba economizando, então você acaba, por exemplo, melhorando a produtividade, melhorando o tempo de execução e também economizando em sentido aí que a gente vai ver mais pra frente, que quanto menos prazo a gente tem numa obra, não sei se vocês já sabem, mas os custos indiretos estão ligados com o prazo da obra, então quanto menos, se eu consigo diminuir o prazo da minha obra, eu consigo diminuir o custo desses custos indiretos que acabam levando ali, digamos, como consequência o prazo da obra. Mas isso a gente vai ver mais pra frente nesse programa, não se preocupe, vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui, certo? Mas eu queria passar essa visão que existe, né, essas duas situações, né, que existem empresas e obras que já acabam aplicando e outras não aplicam. E por que isso é bom, gente? A gente sempre tem que acabar se baseando no que funciona e no que tem resultado. Então, muitas vezes, pode ser que essas empresas elas sejam um pouco resistentes em fazer todo esse planejamento de custos, mas é porque elas não sabem de fato o benefício. E quando eu falo que a gente tem que focar, por exemplo, no que dá resultado, no que é bom, é só a gente ver as obras lá fora, né? Fora do Brasil, a gente tem que as obras já são planejadas, né? Já é feito todo o estudo, já é feito todo o orçamento, todos os projetos, né, já estão feitos e a gente sabe que quando eles começam uma obra, eles levam muito menos tempo para executar, é rápido e com certeza num custo muito melhor, né, porque você teve todo esse tempo de planejamento da obra, tempo de você pensar exatamente em tudo. E no Brasil já é um pouco ao contrário, né? Vai as coisas atropelando mesmo, chega na obra, não tem orçamento, não tem planejamento, não tem... falta projeto, né? É bem desse jeito. Então, assim, só para mostrar para vocês. Mas o planejamento, gente, é muito importante e tem muitos benefícios, muitos mesmo, certo? E o que o pessoal também acaba confundindo, né? Então, o que não é o planejamento? Então, o que não é o planejamento? Planejamento, gente, vou deixar claro aqui que não é orçamento de obras. Planejamento não é orçamento de obras, tá? Então, assim, são duas coisas distintas. O planejamento está se referindo ao prazo, certo? E, no caso, o orçamento está se referindo ao custo. E vocês podem até ver aí os grandes autores aí, né, que a gente tem na área, assim, na questão de bibliografia mesmo, os grandes autores, eles sempre acabam separando. Então, se vocês forem ver, o mesmo autor tem um livro de orçamento e tem um livro de planejamento. Então, são duas coisas distintas, tá? Então, quando a gente fala em planejamento, planejamento é diferente de orçamento. Mas são duas coisas que se completam. Mas são duas coisas distintas, certo? Só para explicar para vocês. Então, vocês podem ver aí os grandes mestres aí da bibliografia que eles... Pode ser o mesmo autor, mas ele tem ali separado para explicar de planejamento e para explicar de orçamento. Mas eu vou mostrar para vocês como que isso acaba utilizando, né, o dado de um, de outro, como que a gente junta, como que é tudo isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, certo? E também vou deixar aqui, ó, que planejamento, já falei um pouquinho, né, sobre planejamento, mas planejamento não é apenas sobre aí a duração das atividades. Então, conforme eu falei para vocês, o planejamento ele vai além, né? Então, não é somente você dimensionar, por exemplo, quantos meses vai ir cada etapa. É você saber se aquilo está sendo executado da melhor forma, no melhor momento, e que de fato aí é a melhor tomada de decisão seguir esse caminho, né, para executar a obra. Então, eu já falei para vocês aqui que não é somente sobre a durabilidade das atividades. Então, a gente tem que pensar assim, né, um pouco fora da casinha. A gente tem que estudar cada obra, cada obra
é um caso diferente, é incrível, assim, porque cada obra tem as suas especificidades, né, que a gente acaba falando. Então, cada obra vai ter um planejamento diferente. Por exemplo, tem obra que é melhor fazer um muro de contenção primeiro para conseguir executar alguma outra atividade. Agora, tem obras que não, melhor o muro de arrimo deixar um pouco mais para frente, porque não é uma atividade de início imediato, às vezes naquele momento, depende tudo da obra. Então, a obra ela tem que ser analisada, assim, da melhor forma para se executar, para que não tenha retrabalho, para que não tenha custos extras, certo, pessoal? Então, só para deixar claro aqui para vocês, né, que o que não é planejamento, então não confunda planejamento e orçamento, são coisas diferentes, certo? Mas são coisas interligadas. E eu vou mostrar para vocês ainda casos, né? Como que a gente considera, se a gente considera primeiro o orçamento ou primeiro o planejamento, como que funciona isso, certo? Aí vocês podem perguntar assim, Marielle, mas como que eu considero o planejamento no meu orçamento, né? Então é uma coisa aí que vocês podem estar perguntando. Como que funciona isso, né? Às vezes tu não tem conhecimento. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, certo? Então, assim, como que acaba funcionando? Quando a gente faz um orçamento e a gente faz aí um planejamento, a gente tem um sequenciamento das atividades, né? Então, a gente acaba listando aí todas as atividades. Inclusive, vou mostrar mais para frente para vocês aí um modelo, né, de EAP, que seria a EAP, a Estrutura Analítica do Projeto. Então, a gente tem um sequenciamento dessas atividades que são realizadas em obra, certo? E essa estrutura dessas atividades, ela tem que acompanhar isso, tanto de uma forma que fique bom para o orçamento, para o planejamento e para o controle. Porque não adianta eu separar, fazer uma estrutura que seja bom aí para o orçamento, se não é uma estrutura boa, às vezes, para o planejamento. Ou se ainda não fica muito bom para eu fazer o controle posteriormente. Então, quando a gente faz uma estrutura aí, analítica de projeto, que é a nossa EAP, a gente sempre tem que pensar nesses 3 itens, né? Tá, beleza, no orçamento eu vou fazer dessa forma, peraí, mas no planejamento talvez eu teria que abrir um pouco mais essa atividade. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer o acabamento da parede, né? Fazer a pintura da parede. Então, eu poderia considerar uma etapa aí de pintura que eu já considere, por exemplo, a massa corrida e a tinta, tudo dentro dessa etapa. Mas espera aí, mas para o planejamento, dependendo do tamanho da obra, são 2 etapas que talvez não vão acontecer naquele exato momento, talvez, né? Vamos supor, conclua primeiro uma torre para depois iniciar outra, enfim. Então, dependendo da situação, para o planejamento eu tenho que abrir um pouco mais essa atividade. Vocês entendem? Então, eu tenho que abrir essa atividade por causa do planejamento, então eu já acabo abrindo no orçamento e que acaba facilitando no controle posteriormente. E o que eu falo essa questão do controle? Então, por exemplo, do controle, primeiro vamos comprar a massa corrida. Então, se é muito mais fácil você já ter uma etapa descrita somente daquilo, para você depois controlar se realmente aquilo que foi executado bateu com o previsto ou não, do que você ter as coisas tudo muito junto, né? A gente sabe que as coisas mais organizadas, a gente tem um maior controle, né? Vocês concordam? Então, a EAP, gente, sempre tem que acabar fazendo a estrutura, que eu vou mostrar ali mais pra frente pra vocês, um exemplo, tem que estar ligado aí o orçamento, o planejamento e o controle, certo? E a gente, na verdade, no orçamento, a gente acaba considerando aí um planejamento macro, certo? Por quê? O que acontece? Quando a gente faz um orçamento, a gente, no caso de orçamentos, tá? A gente acaba utilizando alguns dados do planejamento para contabilizar no orçamento. E esses dados que a gente tem é de um planejamento macro, certo? Então, quando eu faço esse planejamento, esse orçamento também, eu preciso dos dados macro do planejamento para eu absorver no meu orçamento. Mas eu vou explicar melhor aqui para vocês. Então, vamos supor que a gente tem um planejamento aí de uma casa de 6 meses, a gente contabilizou, fez a EAP das atividades, e o prazo dessa casa, então, é de 6 meses, certo? Então, é de 6 meses.
E quando é de 6 meses, eu sei então que se minha obra vai durar 6 meses, eu tenho que ter uma equipe, vamos supor que aqui, ó, estou considerando encarregado aqui no exemplo, né, para mostrar para vocês. Então eu sei que o meu encarregado vai ter que ficar lá 6 meses, porque esse é o prazo total de uma obra. Então como que eu vou considerar no orçamento essa equipe se eu não sei o prazo da obra? Então eu preciso saber o prazo da obra. Então aqui é só um exemplo, né? Então, o que a gente tem no orçamento, então de equipe técnica, neste caso eu estou considerando encarregado. Então esses dados aqui, ó, os 6, a gente pega do planejamento, a gente já faz um planejamento. E não se preocupem que eu vou mostrar também essa questão do planejamento para vocês. Mas eu estou mostrando para vocês como que a gente pega essas informações, né? Como que acontece isso, o planejamento e o orçamento, certo? E também não só a equipe técnica. Por exemplo, aqui também equipamentos e ferramentas. Então, através do planejamento, que eu vou ver quais as atividades que eu vou ter e que eu vou precisar desses equipamentos. Então, por exemplo, betoneira. Nessa atividade, que vai ter uma duração ali mais ou menos de 3 meses, eu vou precisar de uma betoneira. Então, pelo planejamento, eu consigo ver quais são as quantidades de meses que a gente precisa para alocar uma betoneira, certo? E ainda, a gente usa também o orçamento e o planejamento para integrar os dois e a gente ter o cronograma físico-financeiro. Então, o que é o cronograma físico-financeiro? É eu juntar simplesmente o orçamento com o planejamento. Então, eu acabo juntando esses dois e eu tenho o cronograma físico-financeiro. Então, isso daqui é só um exemplo para vocês, tá? Então, o cronograma físico-financeiro, eu tenho qual que é o valor total que eu vou ter para executar aquela obra, né, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. E isso aqui a gente tem, eu coloquei aqui somente esse gráfico, né, com o valor total, mas na verdade a gente tem todas as atividades, né, programadas para o primeiro mês, para o segundo mês, para o terceiro mês, quarto mês e assim sucessivamente. Então todas essas atividades que são planejadas eu tenho um custo e a gente consegue então visualizar quanto que vai ser o custo que eu vou ter naquele mês, que é justamente o cronograma físico-financeiro. Então, por exemplo, para essa obra aqui, a gente está previsto a gastar aí, praticamente 37 mil no primeiro mês, 53 mil no próximo mês, e assim até finalizar a obra. Então, a gente acaba juntando, né, o orçamento com o planejamento. E o que é o bacana aqui para eu mostrar para vocês? Então, é o seguinte, quando a gente faz o cronograma físico-financeiro, sempre vai ter essa curva, né, que sempre vai começar aos poucos, vai aumentando, porque essa parte do meio aqui é a que mais tem atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é questão de acabamentos, com instalações, com esquadria, com reboco externo. Então, são várias atividades que acabam acontecendo ao mesmo tempo e vai se finalizando a obra. Então, sempre vai ser mais ou menos dessa distribuição, certo? Então, a gente começa com um custo mais leve, vai aumentando as atividades, e depois vai diminuindo as atividades, e a gente tem, assim, um planejamento de quanto que a gente vai gastar por mês, certo? E daí vocês podem falar, Marielle, mas, beleza, você me falou aqui como considerar o planejamento no meu orçamento, já tive uma ideia como que funciona esses dois, e como que você faz, então, para planejar? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente acaba planejando uma obra. Vou tentar mostrar para vocês, assim, de uma maneira mais simples, né? Como que a gente acaba planejando, de fato, uma obra, né? Antes mesmo dela ser executada. Então, o primeiro passo, gente, é a identificação das atividades. E quando eu falo em identificação das atividades, entra na EAP que eu falei para vocês ali em cima. Que eu falei aqui, ó, que entra na EAP, que tem que estar alinhado entre orçamento, planejamento e controle. Então, a gente acaba listando todas as atividades de uma obra, conforme eu já expliquei para vocês. E aqui a gente tem um exemplo. Então, só um início de uma EAP aí, nessa obra. Então, por exemplo, a gente tem aqui a EAP que contempla gabarito, blocos e baldrames, sanitário do piso, elétrica do piso, alvenaria, estrutura de concreto, piso térreo, cobertura e calhas. Então, olha só,
Essa daqui é um modelo de obra mais pequeno, né, que eu tô mostrando aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. Então eu vou listar todas as atividades que eu vou ter dentro dessa obra, né, que eu vou executar dentro dessa obra. E se vocês viram que a EAP tá assim, o que vocês já podem tirar de conclusão? Por exemplo, sobre a alvenaria e a estrutura. Vocês olhando assim, o que vocês podem tirar de conclusão? O que vocês me dizem? Como a EAP ela está organizada dessa forma, vocês podem perceber o seguinte, que neste caso, vocês podem ver que a alvenaria está antes da estrutura de concreto. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, talvez se vocês pensarem na construção de casas, não sei se vocês, às vezes, andando na rua, vocês acabam observando, né, construção de casas, ou se vocês já trabalham com isso, mas pode ter duas opções. A gente pode primeiro fazer a estrutura e depois a alvenaria, e aí pode ocorrer também de primeiro fazer a alvenaria e depois a estrutura, certo? A gente vê isso mais modelo de casas pequenas, né? Então, que primeiro faz a alvenaria e utilizando a alvenaria já se aproveita ali para fazer, por exemplo, de forma, né, para o fundo de viga. Então, não tem o fundo de viga. Então, posteriormente é feito a parte da estrutura. Então, mesma coisa, primeiro faz a alvenaria e depois vem com a caixaria ali, no caso das barras de aço dos pilar, fecha, já utiliza a alvenaria como uma parte de forma e depois faz a estrutura. Então a gente tem esses dois modelos, né? A gente vê muito mais em prédios, em edifícios, né? Fazer a estrutura e depois a alvenaria. Mas construções pequenas, para economizar nessa questão de forma que a gente tem, enfim, a gente vê essa situação também, que acaba se fazendo primeiro a alvenaria e depois a estrutura. Aí vocês podem falar, Marielle, mas isso, como que eu vou saber? Então, gente, isso daqui é uma definição que vai ter, né, com a obra, no caso, na parte da gestão da obra. Então, por exemplo, tem empresas que já preferem fazer dessa forma, porque sabe que a alvenaria já vai ajudar como forma, mas eles podem ter, né, um custo aí menor se for feito dessa forma. Então, essas são decisões que são tomadas ali para executar uma obra. Então, vocês vendo aqui pela EAP, você já sentiu que a gente já tem aqui a identificação das atividades, e eu já dei aqui essa dica para vocês, né? Que vocês já conseguem observar que, da forma que está distribuído isso, tem que acabar contribuindo ali para o planejamento, né? Para não ficar uma coisa desorganizada, certo? E assim, a EAP, gente, no caso, conforme eu já falei para vocês, ela é a mesma que é utilizada pelo planejamento. Então, a gente é a mesma EAP que é utilizada no orçamento e no planejamento. Então, essa gestão de custos, ela precisa estar interligada o custo e o prazo. Mas acredito que isso já ficou claro para vocês aí, certo? E claro que se você não anotar alguma atividade que precisa ser executada na obra, então provavelmente vai ocorrer aí um custo extra na tua obra, porque você às vezes não considerou alguma atividade, certo? E ainda também pode gerar aí o atraso também na obra se você esquecer uma das atividades, mas não é em todos os casos, porque vai depender se essa atividade vai estar no caminho crítico ou não, mas eu vou explicar para vocês certinho o que é isso mais para frente, certo? Beleza, Marielle, já entendi então o que é essa identificação das atividades, já anotei todas as atividades que eu vou executar na minha obra. Aí vocês podem perguntar, e como é que fica então a definição, né, das durações? Então, gente, o que tem que ficar claro aqui, ó, que eu até deixei anotado já para vocês, que a gente tem dois tipos de durações que vocês têm que ter conhecimento quando a gente vai fazer aí esse planejamento da obra. Então, assim, a gente tem aí as durações fixas, né? E que essas durações fixas, no caso, que acaba independendo aí, por exemplo, dos recursos humanos, se você tem gente trabalhando, por exemplo, ou não. Ou se você tem equipamento para fazer aquela atividade ou não. São durações que não dependem, né,
do colaborador e nem do equipamento. Então, eu até deixei como exemplo aqui a cura do concreto. Então, se você tem que respeitar ali um tempo para a cura de concreto, não adianta você ter mais equipamento ou você ter, por exemplo, mais homens, né? Então, é só um exemplo aqui que a gente tem durações fixas e tem, então, as durações variáveis, certo? E as durações variáveis acaba aí dependendo, né, do dimensionamento da equipe que você tem ou dos equipamentos que você tem em obra, né, que você vai ter em obra. E essa duração depende de 3 itens. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, gente, é uma coisa assim que acaba variando essa situação, porque a gente tem 3 elementos aí que acabam a gente precisa ter para ter a estimativa de duração de uma obra. Então, a primeira coisa é a quantidade de serviço. Então, você precisa saber quanto de serviço que você vai ter para estimar essa duração, certo? A segunda coisa é a produtividade da equipe. Então, você tem que ter uma noção da produtividade da tua equipe, certo? Então, peraí, para fazer 1 metro quadrado, gasta quantas horas para fazer essa atividade? Então, você precisa saber. E não somente a questão da produtividade, e também um número total, né? Então, por exemplo, mas se for essa produtividade, mas se eu tiver um pedreiro a mais, como que fica? Então, é uma coisa que acaba variando. E outra coisa que acaba variando também é a jornada de trabalho. Então, isso daqui também é contabilizado. Então, peraí, mas quantas horas, né, que por exemplo, que o pessoal acaba trabalhando por dia. Então, a gente acaba considerando isso. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Então, por exemplo, quantidade de alvenaria. Vamos supor aqui que a gente tenha 120 metros quadrados de alvenaria e a gente tem que a nossa produtividade aí do pedreiro é mais ou menos 1,5 metro quadrado por hora. Ou seja, em 1 hora é feito 1 metro quadrado e meio, certo? E ainda eu tenho minha jornada de trabalho, que é 8 horas por dia. Vocês estão acompanhando? Então, como que eu tenho essa duração, por exemplo, dessa atividade de alvenaria? Então, a duração, gente, o que eu acabo pegando? Eu acabo pegando a quantidade do serviço, certo? E eu acabo dividindo pela produtividade. Então, se eu tenho 120 metros quadrados de alvenaria, eu tenho que dividir aí pela produtividade do pedreiro. Então, eu tenho 1,5 metro, né, que é feito por hora da alvenaria. Então, em 1 hora é feito 1,5 metro de alvenaria. Então, a gente acaba fazendo essa divisão. E a gente tem aqui que vai resultar, né, em 80 horas homem de trabalho. Ou seja, eu vou precisar de 80 horas. Mas isso também vai influenciar quantas pessoas eu vou ter para fazer essa atividade. Então, a duração vai ser de 80 hora homem, isso se for, gente, para um pedreiro. Mas se eu tivesse 2, 3, 4 pedreiros? Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem a quantidade do trabalho, que é homem-hora, certo? Então, eu tenho a equipe. Então, por exemplo, um pedreiro, se eu tiver um pedreiro, no caso, a duração vai ser de 80 horas para esse um pedreiro, certo? E esse 80 horas, se eu dividir aí pela jornada de trabalho, né, que a gente está considerando aqui 8 horas por dia, então significa que vai ter uma duração de 10 dias essa atividade, certo? E a mesma coisa se repete aí para os demais dimensionamentos da equipe. Então, para 2 pedreiros, eu vou ter que cada um vai executar aí em 40 horas. Mas isso em dias, eu divido 40 por 8, né? Então, eu vou ter o total de 5 dias. E a mesma coisa para 3 e para 5 pedreiros. Então, para 5 pedreiros, eu vou ter 16 horas, né? Esse 80 horas dividindo para 5 pedreiros vai dar 16. Então, eu tenho 16 horas e dividindo pela jornada de trabalho de 8 horas, então vai ser a duração aí de 2 dias. E, gente, assim, quando a gente contabiliza aí no planejamento, isso daqui é duração de dias, mas é de dias úteis, tá? Não esqueçam disso, que é de dias úteis. E vocês podem pensar assim, Marielle, beleza, mas assim, como que eu vou saber essa produtividade do pedreiro? Como que eu vou fazer para saber isso, né? Então, vou até deixar para vocês aqui, ó, que pode ocorrer 2 situações, tá? Pode ocorrer 2 situações. Você pode ocorrer a situação, primeiro, de você já ter uma mão de obra definida,
ou pode ser mão de obra própria, ou pode ser mão de obra, por exemplo, terceirizada, mas você já tem contato com aquele empreiteiro. Então, quando a gente vai realizar uma obra, só para vocês entenderem, quando a gente vai realizar uma obra que a gente está fazendo o orçamento e vendo essa questão de prazos e enfim, a gente já tem contato, por exemplo, com alguns empreiteiros que já são fidelizados da empresa, por exemplo, né? Então, se eu já tenho empreiteiros que são fidelizados, eu posso reunir essa equipe, então acaba reunindo aqui, ó, as pessoas, deixei até uma imagem aqui para vocês, que a gente acaba reunindo e vendo, olha, quanto tempo que você acha que você vai gastar nessa atividade? Quantos profissionais você acha que dá pra gente colocar aqui? Como que vai ser o desenvolvimento? Então, você acaba alinhando isso com a equipe. Então, gente, o planejamento tem que ser alinhado aí com a equipe. Se você já tem as pessoas que vão executar esse serviço, é melhor ainda, porque você já acaba alinhando com elas, definindo com elas. Que não adianta, às vezes, você acabar definindo uma coisa e ir para o canteiro e não vai ser possível fazer aquilo, né? Então, primeira situação é essa, que a gente já tem uma mão de obra definida. Então, eu já sei quem que vai executar, por exemplo, essa atividade, certo? E pode acontecer também casos que é a segunda situação. A segunda situação é quando a gente tem uma mão de obra indefinida. E o que eu quero dizer com isso? Você vai executar determinada atividade nessa obra, mas, por exemplo, você não sabe quem vai executar, ou no caso, você nunca executou aquela atividade, então você não tem a quem recorrer. E aí, o que eu faço quando eu não tenho a quem recorrer? Então, gente, aqui o que pode ser utilizado quando a gente tem uma mão de obra indefinida é dois casos, né? Ou você ter aí acesso a dados históricos de outras empresas, né? Então, vamos supor aqui, por exemplo, eu vou fazer a instalação, por exemplo, de pastilha, aquelas pastilhas que vão nas fachadas, sabe? Vamos pegar um exemplo diferenciado aqui. Então, vamos supor que a gente tem essas pastilhas e a gente vai executar nessa obra e eu não tenho um empreiteiro ainda, não sei qual empreiteiro, não tenho nenhum empreiteiro fidelizado que faça esse tipo de serviço, então você não tem uma base, né, para você acabar consultando. De uma mão de obra que você já tem definida. Mas, no caso, se isso já foi executado em algum outro empreendimento, enfim, que a gente tenha de histórico na empresa, é um dado que eu posso estar utilizando, mas naquela obra, mais ou menos, quanto que foi a duração? Por exemplo, quantos metros quadrados de pastilha tinha e qual que foi a duração para executar? Então, você pode acabar utilizando alguns dados históricos, certo? Então, a gente pode utilizar dados históricos ou uma outra saída que eu vou deixar aqui para vocês, que é fazer aí uma pesquisa que a gente tem de banco de dados, por exemplo, do SINAP ou do TCPO, que vai me dizer mais ou menos quantos homem-hora vai para executar determinada atividade. Então, só para deixar claro que a gente tem essas situações. A primeira é quando você já tem a mão de obra definida, certo? Você já tem um empreiteiro que vai executar, então é muito mais fácil você já alinhar isso com ele, porque também vai depender da equipe que ele tem disponível, certo? E essa outra segunda situação, no caso, é quando você não tem esse empreiteiro definido, mas você pode pegar algum histórico, né, que já ocorreu dentro dessa empresa ou de outras obras que você tem acesso, e também acabar utilizando aí dados que a gente tem, que são bancos de dados, né, tipo o SINAP e o TCPO. Só para deixar claro aqui que a gente tem essas duas situações, certo? E que podem estar ajudando aí vocês, né? Porque às vezes a gente tem informações de planejamento, por exemplo, mas as coisas não ficam tão claras. Então, acontecem essas duas situações aqui que acabam variando aí para a gente ter a durabilidade dessas atividades. Então, vocês entenderam que quando a gente faz um planejamento, na verdade, tem várias variáveis por trás? Vocês estão conseguindo captar isso? Mas a gente consegue, sim, fazer um planejamento, né? Fazer um estudo, saber ali mais ou menos a durabilidade através desses estudos, conforme eu estou falando aqui para vocês, certo? Beleza, definimos aí a durabilidade
E o terceiro passo, então, seria a definição da precedência. Então, assim, quem vem antes de quem? Então, você tem que saber, porque quando você for colocar num planejamento, então a gente já passou ali, listou as atividades e a gente viu a durabilidade, né, dessas atividades e que acaba dependendo essa durabilidade, essa duração, conforme eu falei aqui para vocês, pela quantidade de serviço, depende também da produtividade e também depende da jornada de trabalho, certo? Então, assim, agora o terceiro passo seria, então, definir, organizar essas atividades, né? Quem vem antes de quem. Então, a gente tem que respeitar um sequenciamento ali da execução, né? Então, vou falar aqui para vocês. Por exemplo, nessa IAP que eu mostrei aqui para vocês, no caso, eu mostrei que a alvenaria ela precisa estar concluída, né? Para fazer a estrutura de concreto. Então, a precedente da estrutura de concreto é a alvenaria, vocês entendem? Então, a gente precisa passar isso atividade por atividade e anotando. Então, para fazer blocos e baldrames, eu preciso que o gabarito, né, esteja finalizado. Então, você acaba interligando as atividades, né? Então, peraí, para executar essa atividade, essa outra precisa estar concluída. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que pensar nisso, certo? E isso vai depender de caso para caso, de obra para obra, conforme eu estou falando aqui para vocês, certo? Então, quando a gente define aí a precedência, a gente já tem as atividades, as durações de cada atividade e também esse sequenciamento, certo? Então, a gente já tem aqui muita informação. E essas três coisas que eu falei para vocês aqui, que é justamente o passo 1, 2 e 3, são os passos que estão atrelados aí ao orçamento e ao planejamento, que é o que eu preciso saber ali para fazer o orçamento. Então, eu preciso saber a duração, justamente que é conforme os exemplos que eu dei aqui para vocês aqui em cima, para ter esse dimensionamento, certo? E preciso saber também a questão do sequenciamento das atividades para que eu consiga entregar aí, um cronograma físico-financeiro. Eu preciso saber quais atividades estão sendo desenvolvidas aí a cada mês. Então, eu preciso saber esse sequenciamento, né? Quais são as precedências, né, dessas atividades. Certo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar aí? Então, o passo 1, 2 e 3 estão atrelados ao orçamento e o planejamento de uma obra, tá? E ainda a gente tem algumas outras atividades aí por parte de planejar uma obra, que eu vou mostrar para vocês, que seria o passo 4, 5 e 6, que eu vou mostrar aqui, e na verdade já está ligado mais à gestão de riscos do cronograma, tá? Mas para um orçamento, esse passo 1, 2 e 3 aqui acaba nutrindo aí o orçamento, né? Então, como eu falei para vocês, está atrelado ao orçamento e ao planejamento, certo? E a etapa 4, então, o que seria? É a montagem do diagrama de rede, né? E esse diagrama de rede, eu vou passar mais superficialmente aqui para vocês, porque entra mais na gestão de prazo, tá? E a gente está focando um pouquinho mais aqui na questão de orçamento. Mas a gestão de prazo é o seguinte, a montagem do diagrama de rede, a gente acaba, no caso, desenhando o fluxo das atividades. Então, por exemplo, para desempenhar essa atividade aqui, vamos supor, a G, né? Para executar a G, eu preciso que essa outra atividade aqui esteja realizada, certo? Então é a mesma coisa, vamos começar do início, né? Para ficar mais fácil. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma atividade A, então quando eu termino a atividade A, eu posso fazer a atividade B. Quando eu termino a atividade B, o que eu posso fazer? Eu posso já fazer aqui a atividade e fazer a atividade C. Então, só para vocês entenderem. Então, na verdade, é uma montagem do fluxo das atividades. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente... Vou voltar aqui na IAP que eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, quando eu finalizei os blocos e baldrames, eu já posso fazer instalação sanitária e instalação elétrica do piso.
Então, as duas atividades aqui de instalações estão dependendo do bloco e baldrame. Então, quando a gente faz o fluxo, a gente vai desenhando justamente as precedências, né? Então, o que eu preciso que esteja finalizado para iniciar a outra atividade? Então, a gente acaba desenhando esse fluxo, certo? Das atividades. Então, eu fiz a atividade A, quando eu concluo a atividade A, eu faço a atividade B. Quando eu concluo a atividade B, eu posso fazer a atividade C e a atividade E. E a gente vai contabilizando os dias de cada atividades aqui, juntamente nesse diagrama de rede, certo? Mas como não é o foco aqui, eu vou deixar aqui um item para vocês acabarem estudando um pouquinho mais, se vocês se interessarem por essa parte aqui, no caso de gestão do cronograma, do risco do cronograma, porque a gente tem que acabar identificando o caminho crítico. E o caminho crítico, gente, a identificação do caminho crítico é o seguinte, com a montagem desse diagrama e desse fluxo, a gente vai ver qual que é o caminho mais longo para executar a obra. Qual que é o caminho mais longo? Porque conforme eu falei para vocês aqui, cada atividade tem uma duração de dias, certo? E a gente acaba chamando esse caminho mais longo de caminho crítico. E as atividades desse caminho a gente chama de atividades críticas, certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que se alguma dessas atividades do caminho crítico atrasar, então, nesse caso aqui, se vocês forem contabilizar, o caminho crítico é o que está mais escurinho aqui, tá? Que é o mais longo, certo? Então, se vocês forem ver, essas atividades aqui, se alguma dessas atrasar, vai atrasar o cronograma inteiro. Então, por isso que a gente tem que identificar esse caminho crítico, justamente que são as atividades que a gente tem que ter maior acompanhamento. Então, é a mesma coisa, no orçamento, no que a gente precisa ter um maior acompanhamento, né? Que é na curva A, né, da curva ABC. E no cronograma, o que a gente tem que ter maior acompanhamento? É o caminho crítico, certo? Então, só para mostrar para vocês. Então, o caminho crítico seria aí o caminho mais longo, né, justamente, e também serve ao contrário, né? Então, se eu reduzir o tempo de alguma dessas atividades, né, críticas, né, que estão no caminho crítico, se eu reduzir o prazo delas, eu consigo diminuir o prazo da minha obra. E com a identificação, então, desse fluxo dessas atividades, a gente tem, então, o resultado final, que é a visualização do cronograma, né, pelo gráfico de Gantt, certo? Então, que é justamente esse exemplo aqui que eu deixei nessa imagem aqui para vocês. E o que acontece, né? Por isso que acaba entrando nessa parte de gestão de riscos aí do cronograma, porque a gente tem a visualização dessas atividades, das atividades críticas e das atividades que não são críticas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nessa imagem, a gente tem, no caso, essas atividades, né, que estão decorrendo aqui nos dias. A mais escura são as atividades aí que dependem uma da outra, que tem um caminho mais longo da obra, ó. Então, essa daqui é o caminho crítico, né? São as atividades críticas. E a gente tem algumas outras atividades que não são críticas, que eu posso acabar deslocando elas dentro do cronograma. Gostei do deslocando aqui. Deslocando ela dentro do cronograma, ou tendo algumas folgas ali, né? Então, por exemplo, essas atividades mais clarinhas, eu posso estar movendo elas, né? Porque ela pode ter uma folga e se eu ter essa folga, no caso, ou jogá-la um pouquinho mais para frente ou para trás, ela não vai influenciar no prazo total da minha obra, porque ela não é uma atividade crítica, ela não faz parte do caminho crítico. Então, elas são atividades que elas têm uma folga de execução ali, no caso, no cronograma, que não vai interferir no prazo total da obra. Então, com esse gráfico aqui, a gente consegue ter essa visualização, ó. Então, se eu coloquei a alvenaria, por exemplo, aqui, ó, acabou sendo deslocado 2 dias, então se eu desloquei 2 dias a alvenaria, vai ser deslocado também 2 dias o telhado, mas vai estar dentro ainda aqui, ó,
do período que a gente tem da atividade crítica, que seria aqui, por exemplo, do revestimento. Então, vocês estão vendo que a alvenaria e o telhado tem que estar pronto para eu fazer o revestimento? Então, eu tenho uma folga aqui, ó. E antes do revestimento, eu preciso ter as instalações. Então, não tem como eu mover as instalações. Se eu mover as instalações, vai jogar o revestimento para frente, que vai jogar a pintura para frente e vai jogar o cronograma inteiro para frente. Então, a gente tem essa visualização aí que é um pouco mais da gestão de riscos aí do cronograma. Então, assim, só para deixar claro que o passo 1, 2 e 3 é o que acaba influenciando mais ali quando você está fazendo o orçamento da obra, certo? Mas esses outros passos aqui também é importante, mas tem a ver mais com a gestão ali das atividades e do caminho crítico, certo? E aí vocês podem perguntar, né? Marielle, mas vem o planejamento ou o orçamento primeiro, né? Não ficou claro isso. Eu já até deixei ali a resposta para vocês. Então, assim, gente, esse é um assunto que talvez alguns podem falar de uma maneira e outros podem falar de outros, mas eu vou falar aqui minhas vivências que talvez fique mais claro para vocês, tá? Então, a ideia aqui é de ser bem didático mesmo. O que acaba acontecendo? Conforme eu falei para vocês lá no início do vídeo, são, na verdade, são duas áreas que acabam se complementando. Então, no caso, uma via de mão dupla. Mas, assim, ó, vai depender da questão monetária. Vai depender da questão monetária. E o que eu quero dizer com isso? Gente, uma obra, ela é movida a dinheiro. Então, para fazer aí o planejamento de uma obra, eu tenho que pensar quanto de dinheiro que eu tenho para fazer essa obra. Então, tem dois casos aí. Então, vou mostrar esses dois casos para vocês, o que acaba acontecendo. Então, o primeiro caso é quando, por exemplo, você tem um limite para gastar por mês. Então, se eu tenho um limite, por exemplo, né, até deixei aqui, ó, uma verba limitada de 50 mil por mês para executar uma obra, vamos supor. Então, esse mês eu vou ter que gastar 50 mil, no próximo também, no próximo também. Então, se eu tenho o controle desse dinheiro, meu dinheiro para executar, a verba para executar essa obra, ela for limitada, o que acontece? O planejamento da obra é feito em cima do orçamento. Porque dependendo do custo de cada atividade, que eu vou ver o que eu consigo fazer com 50 mil reais. Então, nesse primeiro caso, eu tenho uma limitação ali do meu dinheiro, eu tenho uma limitação da verba a ser utilizado para executar uma obra. Então, nesse caso aqui, o planejamento ele é montado pelos valores que tem no orçamento. Certo? É uma via de mão dupla, mas eu estou mostrando aqui para vocês que existem essas duas situações, tá? Então, essa primeira situação é quando há uma limitação da verba para executar, certo? E o segundo caso não tem essa limitação. Então, a gente sabe que, por exemplo, obras financiadas, né? Que a gente sabe que a gente tem lá que faz a medição pelo banco, então, quanto mais executar, melhor, porque mais vai receber, né? Então, não há essa limitação. Então, isso daqui, por exemplo, se o cliente não for pegar um financiamento, esse primeiro caso, vamos supor, mas ele tem um dinheiro, mas pelo financiamento, né, ele pagaria juros, enfim, vai ser um pouco mais caro. Então, ele quer construir uma obra que vai liberar ali um dinheiro de tanto por mês, tantos mil por mês. Então, nesse caso, por exemplo, não teria um financiamento, só para vocês entenderem. E esse segundo caso, no caso a gente não tem essa limitação de verba. Então, quando a gente não tem a limitação de verba, eu vou até dar um exemplo aqui um pouco mais diferente para vocês entenderem. Então, se eu não tenho limitação de verba, eu quero terminar uma obra o mais rápido possível, vamos supor. E eu quero terminar essa obra o mais rápido possível e vamos supor aqui que essa obra a gente coloque aí pessoas, mão de obra terceirizada para trabalhar também no período noturno. Vamos supor aqui. Então, se eu vou ter trabalhadores, né, no período noturno, eu sei que isso vai influenciar o meu orçamento. Certo? Por quê? Porque ter trabalhadores, ter mão de obra, né, terceirizada, por exemplo, trabalhando no período noturno, tem um custo mais alto, porque é um trabalho noturno. Então, nesses casos,
o que acaba acontecendo? O planejamento acaba sendo feito e, em compensação, eu preciso fazer o orçamento em cima do planejamento. Então, tem algumas coisas do planejamento que vai influenciar no meu custo. Então, existem casos e casos, né? Mas eu queria deixar claro essa questão da questão monetária. Então, vai depender do cliente. Então, se te falaram, por exemplo, que o planejamento vem sempre primeiro ou que o orçamento vem sempre primeiro, calma, depende. Os dois acabam trabalhando juntos, mas tem essas questões assim que a gente tem que acabar observando. Isso daqui é só um exemplo para vocês entenderem, certo? Então vai depender muito da situação. Lembrem sempre da questão monetária. Lembrem sempre dessa questão monetária que não tem erro, certo? E ainda eu vou deixar aqui para vocês uma dica, né? Quando a gente acaba trabalhando com essa parte de orçamento, de planejamento, que acaba interferindo no custo. E eu vou deixar aqui 5 itens pontuais aí do planejamento que interferem diretamente no custo da sua obra, certo? Então, são 5 itens pontuais, que seriam o quê? Seria, então, transportes horizontais e verticais. Então, são coisas do planejamento que vai interferir no meu custo. Então, por exemplo, eu vou ter, no caso, uma grua. Vamos supor aqui. Ou eu vou ter um guindaste. Qual que vai ser esse transporte? Eu preciso saber, eu preciso planejar e a partir disso eu vou considerar no meu orçamento. Vocês entendem? Então, até deixei aqui, né? Manipulador, grua, guindaste. Então, a gente tem que ter esse planejamento e que vai influenciar no custo posteriormente. Então, eu preciso ter essas definições na hora que eu for fazer meu orçamento. Segunda dica, pode acontecer aqui de eu fazer uma troca de uma metodologia construtiva. Vamos supor aqui, trocar um muro de arrimo que era para ser feito em loco, a gente para agilizar aí por parte do planejamento o prazo da obra, a gente vai acabar fazendo em pré-fabricado. Foi uma decisão que realmente foi necessária para reduzir o tempo de execução de uma obra, por exemplo. Então, essas trocas, metodologias, pensando no prazo da obra, também vai interferir no meu custo, porque um muro de arrimo aí, por exemplo, feito em loco é diferente, né, a questão de custo, feito aí um muro de arrimo pré-fabricado. Então, é uma coisa também que acaba influenciando diretamente ali no custo da obra, certo? Outra coisa, atividades extras, né? Para atender a execução de outras atividades. Então, muitas vezes, quando você vai listar, fazer ali as atividades, vamos supor que você tenha aí um bloco para fazer de uma fundação, só que, muitas vezes, pode nem estar considerado em projeto, às vezes, uma maneira, né, de executar esse tipo de bloco. Então, por exemplo, dependendo do tamanho do bloco, às vezes acaba se fazendo uma contenção em volta do bloco, porque é um volume muito grande ali, por exemplo, do bloco dessa fundação, que acaba compensando, na vez de fazer uma forma, fazer uma contenção. Isso daqui é só um exemplo. Então, é uma atividade extra que eu tenho para execução de uma atividade, certo? E que também vai interferir no meu custo. Então, em questão de prazo, vai ser muito mais rápido fazer esse bloco com contenções em volta, na vez de eu fazer toda essa forma. Vamos imaginar aqui como se fosse um bloco aí, sei lá, de 300 metros cúbicos. Então, acontece, né? Então, na vez de eu fazer com forma para reduzir o prazo, já faz uma contenção às estacas e já faz esse bloco. Então, são coisas aí do planejamento que interferem aí no orçamento, certo? Outro exemplo, remanejamento de canteiro. Então, quando a gente acaba planejando aí a execução dessas atividades, então pode ter aí justamente a alteração do canteiro durante a execução da obra. Então, tem obras, por exemplo, principalmente as maiores, né? A gente acaba separando em fases. Então, nessa primeira fase, até executar a fundação, o canteiro vai, né, ser feito em tal localidade. Isso é legal fazer sempre muito visual, né? Deixar pintado, planejado, enfim, é tudo estudado antes. E, posteriormente, vamos supor que fazendo a fundação, fazendo ali a primeira laje, então esse canteiro vai se mudar para dentro aí já do edifício. Então, a gente tem esses remanejamentos, né, do canteiro que pode existir e que também vai influenciar no meu custo. Então, são coisas que eu tenho que prestar atenção no meu orçamento. E também entra aqui a questão
que é o último ponto que eu deixei aqui para vocês, que é a logística do canteiro. Então também vai fazer diferença enorme essa questão de logística. Por quê? Essa questão de logística, de fazer o planejamento, é você definir, por exemplo, as áreas que vai ter de produção dentro do canteiro, vamos supor. Então, aonde que estará a minha movimentação vertical e aonde que estará aí, por exemplo, o meu estoque de blocos. Então, se for aí uma distância muito grande, a gente sabe que vai levar muito mais tempo para, né, deslocar esses materiais e, consequentemente, essa atividade provavelmente pode ter aí um prazo maior de execução, né? Porque justamente a produtividade não foi como esperada. Então, são coisas que a gente tem que pensar para agilizar a produtividade. E não somente a produtividade, mas nessa questão de logística de canteiro, entra também a questão que quanto mais longe, por exemplo, o estoque de blocos para onde for localizadas as atividades, maior provavelmente vai ser a perda, né, desse material, porque às vezes tem que deslocar de um canto ao outro da obra. Então são coisas que a gente já tem que pensar no planejamento e que também vão interferir no meu custo. Então eu vou ter uma perda muito maior, por exemplo, de blocos, se esse distanciamento for grande. Vocês concordam? Então, eu deixei esses pontos aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, né, sobre essa parte de planejamento dentro de orçamento, dentro da parte de engenharia de custos, como que funciona, né, essa parte de gestão também, e vocês entenderem como que acaba interagindo o planejamento com o orçamento. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. E a notícia boa que eu comentei no início do vídeo é o seguinte. A notícia boa, gente, é que esse documento aqui eu vou disponibilizar para vocês, tudo bonitinho, com as imagens, tudo, para que vocês consigam pegar isso daqui, estudar, realmente entender. E aonde que vai estar esse documento que eu vou disponibilizar para vocês? Então, eu vou disponibilizar esse documento lá no meu Telegram. Então, para as pessoas que não sabem onde encontrar meu Telegram, o Telegram está no link da minha bio do Instagram. Então, se vocês entrarem no Instagram, no link da bio, vocês achem lá, vai ter uma listinha, vai ter grupo do Telegram, vocês entrem lá no grupo do Telegram que esse documento vai estar lá. Mas esse documento eu vou deixar com uma senha. Então, o primeiro passo aqui... Então, vou até anotar aqui para vocês que esse documento, vamos lá, pessoal, está disponibilizado no grupo do Telegram. E a senha para abrir esse documento que vai estar aí com senha para vocês abrirem, eu vou criar uma senha aqui aleatória e vocês coloquem lá. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo... Então, vou colocar aqui, vamos supor, planner de custos. Vou deixar essa senha para vocês baixarem esse documento lá para que vocês consigam estudar, visualizar. Claro que eu fui falando aqui, mas eu deixei algumas coisas escritas, né, para vocês terem esse entendimento dessa parte de planejamento dentro aí de orçamento, de engenharia de custos, certo, pessoal? Então... espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né? Que vocês tenham entendido que engenharia, gente, sério, engenharia começa muito antes de executar uma fundação. Começa muito antes. E a gente tem várias oportunidades no mercado e eu quero abrir os olhos de vocês que engenharia civil não é só canteiro de obras. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês comentarem aqui abaixo e também deixarem o like aqui nesse vídeo, certo? Então é isso. E esse programa aqui, Engenharia Não é Só Obra, não acaba por aí. É toda quinta-feira estará no ar um novo episódio, certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo. Valeu!